Bem-vindo ao DariCast, o podcast do canal Pratique Beleza no Negócio, que traz muito sobre gestão, vendas, atendimento, profissionais e finanças na área da beleza. Bem-vindo ao primeiro podcast do Pratique Beleza no Negócio, o canal de desenvolvimento do seu negócio de salão de beleza. Eu sou o Thiago e está aqui comigo a Dariane Andrade. Olá! A idealizadora do canal e gestora de salão. Oi, Dariane. Oi, Thiago. Tudo bom? Só para vocês todos saberem, o Thiago é meu marido, tá? E aí, o que a gente vai conversar hoje? Então, assim, como nosso primeiro podcast, é o primeiro podcast do nosso canal, do canal Pratique Beleza no Negócio, eu queria dar muitas boas-vindas a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. E espero que eu traga muita coisa legal e que vocês aprendam muito com a gente aqui. Eu tô aqui de furão e, na verdade, eu já acompanho o canal desde que ela começou a realmente gravar vídeo. Eu, inclusive, editei os primeiros. Ficou bem, mais ou menos. Mas a mensagem é bem transmitida. Então, a ideia hoje aqui é a gente falar um pouco sobre o que autoriza a Dariane a falar, a ensinar todas essas coisas que tu tem colocado nos teus vídeos no YouTube sobre a gestão do negócio de beleza. Então, legal. Ainda vou contar um pouco aqui, então, para vocês um pouco da minha história, quem eu sou, qual a minha formação e qual o meu tempo de gestão de salão. A coisa mais importante que todos precisam saber e que tá num dos meus primeiros vídeos é que eu sou filha de cabeleireiro, neta de cabeleireiro e bisneta de barbeiro, né? Neta de barbeiro e bisneta de barbeiro, e tive 2 tios que eram barbeiros. E hoje eu trabalho, quem trabalha comigo e que participa do canal também, é o César, meu irmão cabeleireiro. Então eu nasci e me criei dentro de um salão e tô dentro de salão até hoje. É difícil me ver fora disso. Eu já me aventurei em várias outras áreas não, né? Me aventurei trabalhando no mundo privado. Eu me formei em análise de sistemas, que foi onde eu conheci meu querido marido. Onde nós nos conhecemos, né? Nos primeiros semestres da faculdade. Estamos juntos há bastante tempo. E eu me formei em análise de sistemas, eu trabalhei muito com gestão de projetos, gestão de processos, qualidade de processos. Eu trabalhei por 9 anos, não consecutivos, mas intercalados. Eu saí e voltei do Terra, que é o canal, né, o site da internet, que na época era provedor. Eu trabalhava muito com atendimento a cliente. Esse sempre foi meu mundo sempre foi trabalhar atendimento a cliente. Eu fui suporte técnico de conexões da internet e depois no Terra também eu iniciei sendo suporte técnico até eu virar gestora de projetos, e também fui um tempo, trabalhei com processos, implantação de processos e de planejamento estratégico também. Aí eu saí de lá e eu fui trabalhar na GetNet. Eu fiquei um tempo na Get, trabalhando na Get, que é a empresa de captura de cartão. E então, em 2008, nós tivemos a oportunidade, eu e meu irmão, de assumir o primeiro salão, que é o salão que a gente trabalha até hoje, que é o M3F, aqui em Porto Alegre, que é o M3 Figueiras. Nesse período todo, já se passaram 12 anos. Então, além da formação acadêmica e a formação de empresas privadas, trabalhando com isso, sempre trabalhando com gestão de pessoas, é interessante também que a gente traz essa bagagem, o desenvolvimento de equipe, eu trouxe, né, nessa bagagem os conhecimentos de leis trabalhistas, porque eu era CLT, então eu sei o que é ser CLT. Eu já fui terceira também, fui terceirizada, fui autônoma, fui terceirizada. Isso na GetNet a gente era terceiro, então também trouxe um pouco isso, né, do que é ser terceirizado, o que é trabalhar por projeto também, já trabalhei dessa forma. Coisas muito fortes na área de TI, né? Coisas muito fortes na área de TI. E a área de TI, ela tem muitas coisas que são relacionadas com a área de beleza e com a realidade dos salões de beleza do Brasil inteiro hoje, que é essa independência, essa autonomia, né, dos seus profissionais que trabalham, e principalmente a consideração das habilidades técnicas, né? Então, quando tu é contratado como um desenvolvedor na área de TI, ou até mesmo um analista, é considerado muito as tuas habilidades técnicas e a tua capacidade de entrega.
E quando tu és cabeleireiro, as tuas habilidades técnicas como cabeleireiro, tu sabe mexer, tu sabe cortar, quais são a tua gama de serviços que tu presta e a tua capacidade de gerar resultado para cliente e a cliente retornar ou não, tanto para o próprio cabeleireiro quanto para o salão. Então, isso é uma coisa muito interessante, são analogias que podem ser muito bem feitas e a gente consegue usar muito o que eu aprendi na TI dentro hoje do salão. Se fosse algo muito mais engessado, muito mais todo mundo sempre com carteira assinada, todo mundo sempre horário para sair, horário para entrar, talvez o meu impacto teria sido bem maior, mesmo tendo sido criada dentro de um salão, porque o salão da minha mãe era na frente da nossa casa. Então, assim, tudo isso me trouxe uma bagagem de mundo, de negócios lá fora e de fundamentos de gestão de empresas. Aí a gente começa a falar não necessariamente da prática, mas sim de fundamentos que eu aprendi muito nesse mundo prático, que não era salão. Quando eu vim para salão, ainda teve um momento prático num negócio completamente diferente, que não era nem TI e nem salão. Sim, que eu fui gestora de... Sim, eu fui gerente de casa noturna. Eu trabalhei por quase 2 anos como gerente de uma casa noturna, de casa de música eletrônica. E lá, aí era o meu contato direto. O que eu aprendi lá? Que bom que tu lembrou disso. Bons tempos. A gente faz isso juntos, muito juntos isso. E lá eu aprendi muito a lidar diretamente, o cara a cara com o cliente, né? Isso é interessante, assim. Porque quando eu trabalhava na área de TI, eu trabalhava sempre com atendimento a cliente, mas atendimento a cliente telefônico, atendimento, assim, tu não via a pessoa na tua frente, não era tão pessoal. Na casa noturna, super pessoal, né? Porque a gente acabou ficando amigos de alguns clientes, que é o que acontece hoje no salão, e principalmente é tudo muito parecido em relação a cliente final. Porque assim, primeiro tu te dá de cara com a cliente, segundo, qualquer coisa errada, tu tá ali, tu tá sendo vista e a cliente tá te vendo também. E também tem uma coisa muito interessante que é todo mundo que vira empreendedor e tem um negócio, penso eu, tu já teve um negócio, né, Thiago? O Thiago vai trazer pra nós um pouco da experiência dele também nisso. Quando a gente tem um negócio, a gente cria um orgulho, né? Tu tem que ter um orgulho do teu negócio. E o orgulho do teu negócio, ele vem através de elogios, ele vem através das pessoas, ou tu ser conhecido, as pessoas te conhecerem, ou tu ter entrada em lugares que eu chamo do glamour do empreendedor. Então, isso é uma coisa bem forte, né? O glamour do empreendedor, ele existe, ele é real. E na casa noturna, quando a gente estava lá como gerentes, e porque a gente era muito visto também como empreendedores daquele lugar, porque os guris que eram donos, eles não comandavam a noite, quem comandava a noite éramos nós. Então tu tem muito isso, né? O glamour de ser o empreendedor, o glamour de ser o gerente, o glamour de ser o dono, o glamour de ser o proprietário. Isso ele tem um peso, né? De quando as pessoas dizem, e aí, chefe? Se é algo que é como quase tá aqui, né? Agora, fazendo podcast, um vídeo e dizendo assim, mas então tu virou uma pessoa famosa, então tu virou uma blogueirinha, tu virou... Tem, e é legal, porque se alguém te viu assim, é porque, opa, tá dando certo, né? Tô fazendo certo, tá dando ok. E quando não passam a não te ver assim, que a gente começa a ter os momentos difíceis, né? E aí a gente começa a ter vários processos, tanto processos cabisbaixos. Aí tem pessoas que desenrolam pra tudo, processos depressivos, tem tudo de coisa. Porque é alto e baixo, a gente tem que estar muito preparado. Ser empreendedor, seja empreendedor físico ou empreendedor digital, tu tem que estar muito bem, porque altos e baixos acontecem muito. Então tu tem que ter muita autoconfiança e autoestima. Isso é uma outra conversa que a gente
vai ter no futuro. E todo mundo sonha com aquela empresinha que vai subir devagarinho, certinho, escadinha, e não esquece dos buracos que vem no meio do caminho, né? Que nem todo mundo imagina que vai começar a fazer podcast, vai começar a fazer vídeo no YouTube e em um ano vai estar fazendo o famoso tananã em 7 dias e milhões e milhões e milhões, né? Exatamente. Que não é tão fácil assim, tudo dá muito trabalho e mesmo tendo muito trabalho não necessariamente dá certo. E aí que eu vou contar a parte que é quando não deu certo. E não deu nada certo do nosso lado. Então a gente assumiu esse salão em 2008. Subimos sim no glamour do empreendedorismo. Somos agora os donos, somos agora os chefes, somos agora os maiorais, somos, né? Não falando isso, mas hoje em dia olhando para trás, eu enxergo, pelas ações tomadas, né? Eu enxergo muito isso, né? A gente pode abraçar o mundo, nada vai nos abalar. E aí tu tem um nome lindo, um nome limpo, tu paga teu imposto em dia, e aí assim, todos os bancos te querem, todos os lugares te querem, né? Aí começa a vir umas coisas assim, aí o shopping, os principais shoppings da cidade começam a te ofertar, foi o que aconteceu com a gente. A gente abriu o primeiro, a gente teve uma opção de, quer comprar um salão na rua, um outro salão. Como o salão que a gente estava, a gente não tinha aberto ele do zero, a gente comprou um outro salão, que a gente também não abriu do zero. Então, a gente continuava sem ter, mas com a sensação de que tinha aberto do zero. Era um salão pequeno, o valor era baixo para comprar e a oportunidade parecia gigante. A gente comprou. E realmente, eu tenho muito orgulho de dizer que quando eu assumi aquele salão, ele era pequeno e ele atendia 30 clientes por mês. Nos últimos 6 meses, ele tinha atendido 30 clientes por mês. Nós assumimos o salão no mês de julho e em dezembro daquele ano, nós atendemos 780 clientes no mês. Olha aí. Então, eu tenho que... Pequeno crescimento. Então, assim, eu sei que um lugar, o mesmo salão, o mesmo espaço. Por isso que eu gosto muito de dizer, e quem estiver me ouvindo, e se tiver dúvidas, eu vou falar pra vocês. Parede, cadeira, não faz salão. Salão a gente faz com gestão, e salão a gente faz com foco, e salão a gente faz com venda, e salão a gente faz com atendimento. Salão, e com profissionais, né? Óbvio. Salão não se faz com... ele não depende de cadeiras e paredes. Então, quando alguém chega pra mim e diz, mas tem que reformar, tem que... Gente, eu peguei aquele salão que fazia 30 clientes por mês. Eu não reformei absolutamente nada nos primeiros 6 meses. Absolutamente nada. Foi uma ação de marketing, uma ação de gestão, uma ação de planejamento, ações. Fiz de tudo. Panfletei na rua, procurei profissionais, fiz horrores, várias coisas. Buscava quase cliente na porta de casa, mas não importa. Isso é gestão, isso é atendimento, isso é profissional, isso é venda, isso é foco. Sem isso o salão não anda. Então não é parede e cadeira. Certeza. Então aquele salão a gente fez isso e realmente foi uma vitória muito grande ter feito. Um ânimo, né? Um ânimo muito gigante. E aí com este ânimo, o que aconteceu? Nos ofereceram outro salão. E aí nós fomos para um shopping então, nossa primeira loja de shopping. Quando nos ofereceram, eu sou uma pessoa de muitos relacionamentos. Tá? Se você está ouvindo isso aqui pela primeira vez, você ainda vai ouvir eu falar bastante de todas as pessoas que eu conheço, que eu procuro, que eu busco. Algumas eu não vou falar o nome, outras eu vou. Mas eu sou muito de ir atrás, de conhecer pessoas e conhecer quem pode me dar soluções. E como meu marido diz, enquanto eu não achar quem me dá a solução que eu quero, eu não descanso e não paro de procurar essa pessoa. Seja essa pessoa o Google, ou seja essa pessoa uma pessoa real. E aí, um amigo do meu personal trainer tinha sido dono do último salão que tinha nesse ponto no shopping que estavam nos oferecendo. E eu comentando com o personal,
E ele disse, mas era meu amigo e tal. E ele ligou pro cara na hora. E eu já falei com o cara na hora. E já perguntei pra ele. Ele me falou, olha, se eu tivesse hoje que ter um salão, seria naquele lugar. Porque realmente o fluxo lá é sensacional. É um fluxo maravilhoso. Ele me falou isso. E eu falei, gente, então se eu entrei num salão que não tinha fluxo, eu pulei de 30 para 780 em 6 meses e continuo mantendo, opa! Vai dar boa o negócio. E a gente entrou. E realmente o fluxo era sensacional. Fluxo maravilhoso. E o que fez com que exatamente no dia em que fechasse o contrato naquele lugar, eu fechei ele? Não foi fluxo. Ele era um salão, quem tá me ouvindo agora vai prestar atenção, ele era um salão de 120 metros quadrados. E ele terminou o último mês dele de fechamento com 2.000 atendimentos. Você divide, você vai ver os quantos atendimentos dia, e por metro quadrado tu vai ficar admirado e vai dizer, meu Deus, como que isso quebrou? Porque quebrou, tá? Vou falar pra vocês, quebrou. Eu saí com uma dívida bem grande do shopping, que eu tô pagando até hoje, eu não terminei de pagar ainda. As minhas dívidas, elas ainda existem. E um dia que ele quebrou? Ele quebrou em 2 pontos. 2 pontos. Desses que eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês de gestão, atendimento, profissionais. Qual era o quarto? Clientes. Vendas. Isso, vendas, tá? Sabe aonde que ele morreu? Não foi no atendimento, porque os profissionais, eles faziam bastante, os atendimentos profissionais eram bons, realmente. A equipe era boa, a equipe ganhava dinheiro. Isso é uma coisa muito interessante. Quando tu chega num salão e ele tá quebrado, né? A pessoa tá te dizendo, olha, não tem mais dinheiro, tô quebrado tal. E tu olha, mas como é que esses profissionais continuam aqui? Porque eles estão ganhando dinheiro. Eles estão fazendo o deles. Quem não tá fazendo o seu é o salão, é a gestão. Se tu chegar num lugar e aí os profissionais querem ir embora porque não estão ganhando dinheiro, opa, talvez seja ali atendimento, profissional, venda, talvez. Mas quando eles querem ficar, os profissionais não querem ir embora, os atendimentos, tu não tem reclamação de atendimento, né, de profissional, presta atenção. Tu não tem reclamação de atendimento de profissional. Tu não tem ninguém voltando, cabelo manchado, não vou lá porque os profissionais são mal educados. Tu não tem isso. As tuas vendas, elas começam a cair no que não for dali de profissional, é gestão. E eu sei que foi gestão. Foi gestão financeira, porque o que aconteceu? A gente tá ali, é gestão direta. O que aconteceu? Eu tinha 2.000 atendimentos mês. Eu tinha um faturamento maravilhoso para 120 metros quadrados, com 2.000 atendimentos mês. Só que eu não tinha equipe qualificada de vendas, eu não tinha equipe qualificada de recepção e eu não tinha uma gestão financeira. Não tinha. Porque no momento em que o negócio estava dando prejuízo todo mês, por que ele estava dando prejuízo? Óbvio, eu olho fisicamente e vou dizer, mas é porque... E é verdade, o ticket médio era muito baixo. Eu fazia 2.000 atendimentos mês com ticket médio de R$76. Gente, para eu aumentar esse ticket médio, é gestão e vendas? É gestão e vendas. Então ali foi onde realmente o negócio foi. E depois que eu já comecei a dever 2 meses pro shopping, o valor era altíssimo do shopping, realmente, tá? Não era um negócio viável, de fácil viabilidade. Mas não vamos se apegar a isso. Vamos pegar que poderia ter sido menor a dívida, né? Eu poderia ter evitado a dívida. E o mais impressionante, assim, foi que a bola de neve já tinha se formado. Eu não tinha mais como salvar. Eu podia chegar, trabalhar a gestão, trabalhar a venda, e eu não ia conseguir, né? A minha dívida já era maior do que a minha capacidade de pagamento de operação, e eu ia cada vez mais gerando, eu já tinha perdido créditos, eu não conseguia mais negociar valores mais... Então, assim, eu já tava... Era pra fechar.
Só que no meio do caminho disso, antes de acontecer esse fato de quebradeira, assim, veio uma oportunidade de abrir um outro shopping, que era de 40 metros quadrados, e que aí era algo que eu queria de verdade, era algo que eu gostava muito, era um salão pequeno de 40 metros quadrados, que é um salão que ele não deu prejuízo até o dia em que ele fechou, ele não deu. Esse é pequeno, que a gente fechou também, né? Os 3 a gente fechou, pra vocês saberem. Mas aí o primeiro, que saiu de 30 para 780 atendimentos em 6 meses, ele fechou com o mês que mais deu prejuízo, deu 4 mil reais. Tá? O que fechou, que foi o do segundo shopping, não. Esse chegou a fechar com 70 mil reais negativo, porque o aluguel e o condomínio dele eram 37 mil e não tinha como, né? 2 meses o negócio já era 60 mil. O terceiro era menos, né? O aluguel, estava 40 metros quadrados e ele era uma delícia. Ele era muito querido, eu adorava aquele salão. Dos 3, o que eu chorei quando eu fechei foi o último. E não foi porque ele foi o último, foi porque foi ele, né? Foi porque foi aquele salão. E ali o que faltou nesse salão, de novo, foi vendas. E ali faltou uma gestão de atendimentos. Porque como era um lugar muito pequeno, como o César, meu irmão, gostava de dizer, ele era muito Big Brother. Então, faltou um pouco a gestão da equipe no sentido de respeito quem está ao meu lado, porque era um lugar muito pequeno e havia muita facilidade de um se meter com o outro. E isso a gente tem que trabalhar através de uma autoconfiança das pessoas. Tu tem que desenvolver, empoderar cada um individualmente. Foi legal, a gente fez uns trabalhos lá, contratei uma consultora e a gente fez uns trabalhos disso, né? Da equipe se sentir bem perante os demais, da equipe se sentir, eu sou tão bom quanto ele é tão bom quanto eu, nós não estamos aqui concorrer, somos uma equipe. Porque em salão grande, como é o M3F, que eu faço a gestão agora, é muito fácil. Eu posso me achar muito melhor do que tu já achar muito melhor do que eu, e a gente nem saber que um acha isso do outro, porque é grande, é distante, eu posso passar um mês sem te ver, nós trabalhamos no mesmo lugar e a gente não se vê. Quando é pequeno o lugar, se não há essa sinergia, tu não consegue construir nunca uma equipe, né? Com certeza. E ali foi um lugar que a gente teve um giro bem grande de equipe por causa disso. E aí também, quando eu consegui identificar, foi interessante porque pra mim foi uma escola muito grande, porque eu consegui identificar o momento em que estava acontecendo isso, eu consegui já agir, eu já estava um pouco mais evoluída na questão de gestão, eu tinha aprendido com o segundo salão que tinha fechado, então eu já estava mais dentro assim de gestão e consegui agir para melhorar pessoas, para melhorar essa saída da galera, e aí para conseguir conversar, entender o que eles queriam, também entender um pouco do que eles esperavam, o que eles esperavam do salão, o que o salão ainda podia fazer, o que eu podia fazer para eles se sentirem bem até quando saíssem dali. Porque o meu receio era que as pessoas saíssem dali e ainda ficassem se sentindo mal, porque ali fez elas se sentirem mal. Eu nunca vou me esquecer. Teve uma cabeleireira que saiu dali, uma cabeleireira e uma recepcionista, essa recepcionista hoje é cabeleireira, e elas saíram dali logo no início, o salão tinha 1 ano, 6 meses, 1 ano, não vou lembrar agora exatamente o período. E uma delas me disse um dia tu vai entender o que eu tô sentindo e por que eu tô saindo daqui, né? E aí, 2 anos depois, e hoje eu já conversei com ela depois sobre isso, e eu realmente, era isso que ela sentia. Ela assim, sentiu o olhar metralhador das outras pessoas que estavam na volta, que tinham mais experiência do que ela, e ela se sentia metralhada, e principalmente ela não tinha um desenvolvimento de autoconfiança, de autoestima e de posicionamento e de entender que ela era boa tecnicamente, ou eu não consegui dar feedback bem para ela, para desenvolver ela naquele momento. Hoje eu enxergo isso e lembro muito disso. E ela para mim é um marco muito forte, porque eu lembro disso nela, né? E no fundo ainda são todas as peças dentro do salão são pessoas. E pessoas são das mais diferentes formas, pensam das mais diferentes jeitos diferentes.
E lidar com todas elas, conseguir coordenar tudo isso, já é um desafio por si só. Então ainda colocar toda essa questão da especialidade de cada um e até do ego de cada um, que no mundo da beleza, né? A gente Não é sabe. uma coisa simples. Então tem ainda esse complicador, que é o ser humano. E isso não vai sumir. Não. Não. Se a pessoa não gosta de pessoas, é o lugar errado. Com Se a certeza. pessoa não gosta de se relacionar com pessoas, é o lugar errado. É muito errado, porque não tem como não se relacionar com as pessoas. E eu tenho muito de me preocupar com as pessoas. Às vezes até demais. Demais. Né? Eu me preocupo muito com as pessoas. Eu tive um gestor numa das empresas que eu passei, entre o Terra e o Terra, que foi a Cispro, que ele sempre se preocupava muito com as pessoas. Ele me passou muito de se preocupar com a vida pessoal, né, de uma pessoa que está sendo gerenciada por ti, que tá te vendo como a gestora dela. E as pessoas de salão, a gente sabe que salão tem desde pessoa que não tem nenhum estudo até pessoa formada pós-graduada. Então a gente pode estar lidando ali com pessoas de vários níveis diferentes. É diferente quando tu tá numa empresa privada, em que tu sabe que quem tá ali na tua bancada, tem uma bancada, 10 pessoas trabalhando ali, todo mundo tá no mínimo no mesmo nível de conhecimento, no nível de cultura, pode ser culturas diferentes, mas no mesmo nível. E no salão não, são vários níveis diferentes. E as pessoas elas ficam mais suscetíveis a sofrer. E eu digo pra vocês, e não são só os profissionais, e não são só a equipe, a gente também. Eu sofri muito, eu baixei muito meu autoestima, então hoje eu lembro dela falando e me relaciono com isso, me relaciono do que ela me disse. E sei que eu passei por essa mesma situação, mesmo achando que eu tinha um pouco mais de inteligência emocional, e eu não tinha. E foi bem ruim. Eu tive momentos depressivos bem fortes comigo mesma, de fugas. E quando a gente ficou... Porque nessa jogada toda, tá? A gente, do salão atual nosso, o M3F, né, que é o salão que a gente tá desde 2008, ele caiu muito o faturamento. Ali naquele ano de 2013, 2014... Vejo que encontrei. Caiu realmente 52%. A soma total, né? Desde início de 2013, final de 2012, até final de 2014, a gente caiu a metade o faturamento, em questão de financeira, realmente, tá? Não diretamente o número de clientes, porque as clientes de ticket médio baixo, elas continuam indo, tipo, até... Agora nós estamos no meio da pandemia, mas vamos lá. Até um pouco antes da pandemia, no nosso auge, a gente fazia 5.000 atendimentos mês. Na nossa queda, né, 2.900 atendimentos mês. Olha só, né, gente? E o salão de 124... Olha, presta atenção, vocês prestaram essa relação? Que o salão de 120 metros quadrados, que a gente ia fazer 2.000 atendimentos mês, e um salão de 500 metros quadrados, que é o atual, que é o M3F, fazendo 2.900 atendimentos mês. Vocês conseguiram entender? Por que um era Big Brother e o outro não? Por que que um a gente... Tem um espacinho ali que sobrou. Né? Então, assim, mas lá no nosso auge foram 5.000 atendimentos mês. E aí a gente então caiu para essa média, tá? De 2.900. Não chegamos a 3.000 mais, tá? A gente nunca mais chegou a 3.000 atendimentos. Isso desde 2013, 2014. Só que quando eu parei em 2015 para olhar para esse salão, porque eu vinha aqui, né? Eu vinha com um no shopping que eu tinha que fechar. Quando eu abri outro, esse pequeno de 40 metros quadrados eu abri em 2015. E aí a gente... Quando a gente olhou, a gente tava com as contas estouradas, porque a gente tinha uma realidade para faturamento de 5.000 atendimentos mês. E a gente tava com 2.900 atendimentos mês. E, opa, as contas, né? As contas elas não fecharam de momento nenhum. Não. Aí, então, em 2016, a gente assumiu essa nova roupagem, essa nova realidade. Demorou um tempo pra gente conseguir botar todos os
né? As melancia ali na roça, fazer exatamente como é que a gente vai fazer a gestão, vamos lá. Nós tivemos uma filhinha nesse caminho, né? Linda, nossa filha Clara, nasceu em 10 de dezembro de 2015. Eu me afastei do salão um tempo, achando que estava tudo certo, tudo ok. Eu não estava ainda preparada, não era uma empresa autogerenciável, não era uma empresa que andava sozinha. Hoje eu sei que o salão anda bem mais sozinho do que andava em 2015, né? Então eu tenho uma gestão com a equipe muito melhor, um relacionamento melhor. E também eu consegui me desenvolver e crescer dentro de um salão. Foi muito importante para mim ter 4 salões para me trazer aqui agora e para eu poder contar para vocês e para eu poder dividir tudo, para eu poder dizer o que eu aprendi e o que eu não aprendi. Isso é um fato. Mas se eu tivesse ficado só em um salão, que é o mesmo que eu gerencio hoje, eu tivesse aprendido tudo isso sem precisar, né? Dever tudo. Teria sido muito melhor. Mas talvez as dores e as quedas não teriam sido as mesmas, Exatamente. né? Então, voltando aqui. Então, em 2016, a gente começou a arrumar a casa, né? Começou a arrumar a coisa. A gente reformou o nosso salão. Porque aí a gente viu que não é cadeira e espelho, né? Mas sim é o cuidado. A cadeira e o espelho não fazem o salão. Mas o cuidado com o salão fazem o salão. Essa é uma frase muito boa, né? Cuidado faz o salão. Isso, o olhar de serviço, né? O olhar de prestador de serviço. E é interessante porque quando eu comecei a fazer o olhar de prestador de serviço, é o olhar de dono de hotel. Hotel é um presta serviço, né? Então tu vai ter o olhar de dono de hotel. Como é que é o olhar de dono de hotel? Aquela lâmpada tá queimada, tem que trocar hoje, aquela fechadura, aquela, né? E aí tu começa a ter um olhar, pra ter o cuidado, tem um olhar de dono de hotel. Aí teve um curso que eu fiz de gestão de serviços com Miyashita, vocês podem procurar aí, quem estiver me ouvindo. O curso dele de serviços é atendimento e serviços, e venda de serviços, ele é muito voltado para o nosso negócio de beleza. Ele fala muito em hotel, porque ele tem um grande conhecimento das redes de hotéis, hotéis Mercury e tal, né? Mas ele formou muito esse pessoal. Mas a nossa área de beleza é interessantíssimo, o cuidado com os serviços que ele traz. Então a gente começou a arrumar e em março de 2018 eu comecei então a desenvolver com foco, né? Realmente foco, desenvolvimento da gestão do salão, com foco muito forte. Da gestão do salão de verdade, de como eu acreditava lá nos meus fundamentos, que eu aprendi lá na época do Terra, né? Com que realmente eu acredito, que vendas era importante, onde o salão ele era muito reativo, e não só o nosso salão. Muitos salões de beleza, eles eram muito reativos, o salão. O profissional começa a se vender mais no Instagram, mas o salão é reativo, né? Ele fica esperando que o profissional traga. E a gente fez uma viagem pela nossa parceira, que é a L'Oréal, eu e o Thiago, a gente foi para Paris uma vez. E lá a gente teve uma apresentação. E nessa apresentação, e vocês vão ver em alguns vídeos, se vocês acessarem o L'Oréal Access, que é uma plataforma gratuita de cursos da L'Oréal, em algum dos cursos ali, eles vão falar sobre a decisão da cliente para o salão de beleza. Tá? Quando uma cliente ela decide ir para um salão, ela vai pela qualidade dos profissionais, ela vai pelo, primeiro, técnicas de corte de cabelo. Hoje em dia, poderia dizer técnicas de mechas, que na pesquisa naquela época o corte estava em alta, poderíamos transferir isso hoje para a técnica de mechas. Ela vai pelos produtos utilizados no salão, tanto que as clientes perguntam quais são os produtos, e por isso é tão importante as pessoas se dizerem, eu sou embaixadora, só elas quererem, né, ter títulos de marcas importantes. Representatividade. O salão, né, o atendimento do salão, o salão e o profissional, tá? Sendo que o profissional ele é responsável por 40% da decisão dela. Ou seja, a decisão maior, ela é do profissional. Tá? Porque ela une um pouco, né? A decisão do profissional, une um pouco a técnica, usa um pouco a marca e sobra para o salão
a parte que é de atendimento. E quando a gente fala de atendimento, a gente fala de atendimento, ele é um guarda-chuva muito grande. Com certeza. Ele não é só o atendimento da cliente na cadeira, né? Esse é o atendimento do profissional.